Você já percebeu que algumas batalhas que você trava do lado de fora são apenas sombras das guerras silenciosas que acontecem dentro de você? Às vezes, você acorda e tudo parece certo na superfície. A casa, o trabalho, os cumprimentos. Mas por dentro, há uma câmera que grava o seu cansaço em close. Medo, dúvida, inquietação. Essa sensação não é casual, é um mapa. Quando você evita olhar para ele, caminha em círculos como quem segue placas apagadas. Pergunto com frieza necessária: até quando vai tolerar a fumaça que te deixa sem ar enquanto continua varrendo as cinzas para baixo do tapete? A mudança que ninguém vê começa onde ninguém espera, no sopro que corrói perdões que você não deu, nas palavras que você não disse, na aceitação que você escondeu atrás de um sorriso treinado. Medo, angústia, desânimo, dúvida, nomeie-os e olhe bem para cada um, como se estivesse diante de um quadro que não pode ser pendurado enquanto estiver torto. A verdade que acalma é simples e brutal. Você não precisa consertar tudo de uma vez. Deus trabalha no segredo. Ele não opera por show, mas por transformação discreta que reordena um coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se a sua alma fosse um jardim, quais sementes você tem regado em silêncio? Raiva, comparação, culpa, ou talvez esperança esquecida que pede água e coragem? Respirar é um ato teológico e psicológico. É confessar que há limites e aceitar cuidados. E quando você começa a podar aquilo que te consome, pequenas aberturas de luz chegam. Não é mágica, é disciplina com ternura. Olhe para dentro com olhos de cirurgião e coração de amigo. Veja onde dói, nomeie, chore se for preciso e entregue essas partes àquele que restaura. A mudança invisível não precisa de aplausos, precisa de coragem. Aceitar o processo é permitir que Deus revele o que precisa ser curado. Existe um silêncio que corrói mais do que gritos. É o silêncio da indiferença consigo mesmo. Você pode seguir um roteiro social perfeitamente executado e ainda assim sentir um buraco feito de promessas quebradas e sonhos abandonados. Ao identificar a dor, não minimize, ela é legítima. Talvez você sinta tristeza que não tem nome, ansiedade que se anuncia antes mesmo de um evento, ou um desgaste moral por viver tentando corresponder a expectativas alheias. Quando a alma está cansada, até a fé parece distante. Mas há uma verdade que acalma mais que explicações. Ser honesto com Deus sobre as suas feridas não diminui a fé, a aprofunda. Revelar o cansaço é um ato de coragem espiritual. Pergunte-se: que histórias internas você repete como se fossem testemunhos, mas que na realidade são correntes? Comparação, medo do fracasso, vergonha de quem você foi. Essas histórias impedem o crescimento porque alimentam um ciclo de autossabotagem discreto. A cura começa com a linguagem que você usa consigo mesmo, substituir acusações por perguntas curiosas. Por que me sinto assim? O que essa dor quer me dizer? Transforma brigadas internas em diálogos possíveis. Não ignore também o poder do perdão. Perdoar a si mesmo não é luxo, é estratégia de sobrevivência. Sem perdão, você carrega o passado como um cinto de chumbo que deforma a postura e a esperança. Versículos surgem como remos na tempestade. Eles não resolvem instantaneamente, mas orientam a direção. Lembre-se que Ele conhece cada pensamento e, ainda assim, oferece graça suficiente para cada dia. Então pare de lutar contra a própria sombra e comece a acolher o corpo de emoções que habita em você. Faça um inventário emocional com coragem e permita que a mudança interna modele o mundo externo. Aceitar o processo é permitir que Deus revele o que precisa ser curado. Quando a dúvida se instala, ela faz morada
e constrói móveis de pessimismo na sua casa interior. Você olha para fora e vê resultados pequenos. Dentro, porém, há uma fábrica de previsões negativas que sabota planos antes mesmo que nasçam. A diferença entre quem avança e quem paralisa está na maneira como cada um lida com esse diálogo interno. Alguns alimentam medos com catástrofes possíveis. Outros colocam uma tocha sobre a própria história e incendeiam cada possibilidade de renascimento. Entender isso é um convite à autorresponsabilidade acolhedora. Não se trata de culpar, mas de reconhecer que existe um terreno psicológico a ser arado. E arar exige ferramentas, honestidade, disciplina, oração e, muitas vezes, ajuda humana. Você pode sentir vergonha por precisar de ajuda, mas a verdade é que humildade é uma via de acesso à liberdade. A transformação interior se acelera quando você permite que outras mãos colaborem no conserto das peças quebradas. Nomeie o que te puxa para trás: medo do julgamento, trauma não resolvido, falta de pertencimento. Cada nome reduz o peso porque dá forma ao invisível, e aquilo que tem forma se torna enfrentável. Faça perguntas que remam contra a corrente. O que eu gostaria de acreditar sobre mim se soubesse que não falharia em tentar? Como a fé me convida a olhar para essa falta com esperança? O frio da dúvida precisa de resposta que não seja calor humano apenas, mas palavra que corte o nó da repetição. Versículos podem agir como batidas firmes que lembram: você não está sozinho nessa reforma íntima. Não se apresse em consertar tudo. Aprenda a cuidar. Cuidar de si não é vaidade, é obediência ao mandamento de amar, começando pelo próprio coração. E quando esse cuidado se torna rotina, o mundo lá fora responde. Aceitar o processo é permitir que Deus revele o que precisa ser curado. Há momentos em que o coração parece uma casa abandonada, com janelas fechadas e corredores escuros onde o medo se esconde como poeira antiga. Você tenta caminhar para a frente, mas algo te puxa para trás, como se mãos invisíveis segurassem seus ombros e murmurassem que você não é capaz, não é digno, não é suficiente. Essas vozes, embora silenciosas, moldam emoções, escolhas e até a forma como você enxerga Deus. Mas pergunte-se com frieza e sinceridade: de onde veio essa narrativa que te diminui? Será que foi uma experiência traumática, um erro antigo, uma palavra que marcou sua alma mais profundamente do que você admite? Cada sentimento, angústia, desânimo, apreensão, é como uma carta não lida que o coração tenta te entregar. Você tem aberto essas cartas ou tem empilhado tudo em um canto interno, acreditando que ignorar a dor é o mesmo que superá-la? Não é. A dor ignorada cria raízes. A dor acolhida cria caminhos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo não é apenas um convite espiritual, é um chamado psicológico para encarar a si mesmo com coragem. Quando você derruba as paredes que construiu para se proteger, descobre que a vulnerabilidade não é fraqueza, é a porta de entrada para a restauração. Levante a lanterna da consciência e caminhe pelos cômodos internos que você evitou por anos. Existe uma dor que não sangra, mas pesa. A dor de carregar expectativas que nunca foram verdadeiramente suas. Talvez você tenha aprendido desde cedo que precisava ser forte, impecável, sempre disponível, sempre sorrindo, sempre dando conta. Mas o que acontece quando a alma desaba em silêncio e você percebe que não tem mais forças para sustentar a imagem que criou? Esse é o ponto em que muitos se perdem, porque acreditam que o cansaço é sinal de fracasso. Mas pergunte-se: quem te convenceu de que sentir é errado? Quem afirmou que Deus só se agrada de você quando está perfeito? Isso não vem de Deus.
Jesus sempre se aproximou dos cansados, não dos impecáveis. Sentir dor não te distancia dele, te aproxima. Há um consolo sutil no momento em que você admite: eu preciso de ajuda. Nesse instante, o coração abandona a postura de soldado e assume a postura de filho. Angústia, dúvida, medo. Tudo isso se torna mais leve quando você entende que não precisa enfrentar sozinho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse não é um slogan religioso, é um lembrete diário de cuidado. Se falta paz, Ele guia. Se falta clareza, Ele ilumina. Se falta coragem, Ele fortalece. Mas para receber, você precisa abrir espaço dentro de si. E abrimos espaço não com força, mas com rendição. A rendição que cura não é desistência, é alinhamento. É o momento em que você deixa de correr contra o vento emocional e decide caminhar com a graça que Deus te oferece. Respire fundo e observe dentro de si o que precisa ser solto. Às vezes, o que te sufoca não é a vida, é a rigidez com que você tenta controlá-la. Aceitar o processo é permitir que Deus revele o que precisa ser curado. Há dias em que a alma parece pesada como pedra molhada e você tenta continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de você há um acúmulo de sentimentos que pedem atenção. Insegurança, medo do futuro, vergonha do passado, desânimo com o presente. Essas emoções, quando ignoradas, criam labirintos internos onde você se perde de si mesmo. Pergunte-se: há quanto tempo você não se escuta de verdade? Há quanto tempo você não reconhece seu próprio cansaço? Há quanto tempo você trata seu coração como um recurso infinito, quando na realidade ele tem implorado por descanso? A mudança que transforma o externo começa na coragem de admitir o interno. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Um coração transparente diante de Deus sempre encontra direção. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Isso não significa abandonar responsabilidade, mas abandonar o peso que não te pertence. Você se acostumou a ser forte demais, mas a força que ignora o próprio limite adoece. A alma não foi feita para ser empurrada além do que suporta. Ela foi criada para ser cuidada. Observe o que te esgota. Será que são cobranças externas ou diálogos internos que te castigam? Será que é medo real ou medo ensaiado, alimentado por memórias antigas? Pare, respire. Olhe para si com compaixão. A mudança interior não acontece com gritos, mas com espaços. Quando você cria espaço, Deus trabalha. E quando Ele trabalha dentro, o mundo fora começa a reorganizar-se de maneira misteriosa, porém real. Você só precisa dar o primeiro passo. Reconhecer que também merece descanso. Aceitar o processo é permitir que Deus revele o que precisa ser curado. E quando você começa a retirar as máscaras que carregou por tanto tempo, surge algo que você talvez não esperava: o medo do vazio. É estranho perceber que, ao abandonar versões antigas de si mesmo, você também precisa lidar com a sensação de estar sem forma, como barro ainda molhado nas mãos do oleiro. E isso assusta, porque o vazio revela o que você tentava evitar: a necessidade de reconstrução. Mas e se esse vazio não fosse castigo, e sim convite? Convite para uma vida que você nunca permitiu florescer, porque estava ocupado demais sustentando pesos que Deus nunca te pediu para carregar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse vale não é sempre um lugar físico. Muitas vezes é um território interno que você atravessa em silêncio. No fundo, você sabe que há angústias que ninguém imagina, um cansaço emocional que se esconde por trás do seu sorriso, e um desejo profundo de mudança que ainda não encontrou coragem para se manifestar. Essa travessia é necessária, porque tudo o que é verdadeiro nasce no escuro antes de aparecer a luz.
A semente precisa morrer para brotar, assim como você precisa permitir que algumas versões antigas deixem de existir para que a nova possa respirar. Talvez você sinta confusão, talvez tenha dúvidas, talvez se sinta perdido em pensamentos que parecem não ter forma, mas até isso faz parte da obra. Deus está moldando o que você não entende ainda, lapidando áreas que você nunca soube como alinhar sozinho. E quando você finalmente aceita que está em processo, descobre que não precisa mais correr para sair do vale. Basta caminhar com aquele que te guia por ele. Há momentos em que você sente como se estivesse vivendo em uma sala cheia de portas, mas nenhuma delas se abre. Você tenta avançar, tenta mudar, tenta fazer a vida fluir, mas parece que algo sempre puxa você de volta. É como se estivesse andando em areia movediça emocional. Quanto mais força coloca, mais afunda. E isso te deixa frustrado, inquieto, cansado de tentar explicar para os outros um vazio que nem você entende direito. A verdade é que muitas das portas que você tenta abrir não são suas, e é por isso que não funcionam. Há caminhos que parecem certos porque brilham por fora, mas por dentro desalinham sua paz. E Deus, na sua paciência infinita, às vezes fecha portas que você implora para manter aberta, não para te punir, mas para te proteger de algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Quantas vezes você se apoiou apenas na lógica e ignorou o sussurro suave da sua alma pedindo calma? Quantas vezes acelerou quando Deus estava te chamando para descansar? Talvez você esteja sentindo dúvida, incerteza, medo de tomar decisões erradas. E tudo isso é mais normal do que você imagina. A transição entre quem você foi e quem está se tornando é turbulenta, porque exige que você largue antigos hábitos emocionais, antigos padrões internos, antigas crenças sobre si mesmo. Mas não se culpe. Você está aprendendo a confiar novamente, aprendendo a se ouvir, aprendendo a reconhecer a voz de Deus no fluxo do seu dia. E quando você para de forçar portas erradas, começa a reparar que há uma porta discreta, silenciosa, simples. E é justamente por ela que a mudança verdadeira começa a entrar. E à medida que você avança nesse processo interno, começa a perceber que a cura não chega como explosão, mas como brisa. É sutil, quase imperceptível no início, mas real. A mudança acontece quando você aprende a ouvir os movimentos internos que antes ignorava. Aquela tristeza que pede acolhimento, aquele medo que precisa ser nomeado, aquele cansaço que não é preguiça, mas resultado de uma alma sobrecarregada. E quando você se permite olhar para si com honestidade, sem julgamento, a luz começa a entrar por pequenas frestas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Às vezes, essa luz ilumina apenas o próximo passo, não o caminho inteiro, e isso basta. Você não precisa enxergar tudo para continuar. Precisa apenas confiar no que Deus revela hoje. E talvez nesse momento você esteja sentindo um misto de emoções: esperança tímida, medo de recomeçar, angústia pelo que ainda não mudou e ao mesmo tempo um pressentimento bonito de que algo novo está se formando dentro de você. Esses sentimentos coexistem porque você está entre dois mundos: o velho que tenta te puxar e o novo que tenta nascer. É natural sentir instabilidade, é natural sentir oscilação, é natural querer correr e ao mesmo tempo querer parar. Mas é justamente nessa zona intermediária que Deus constrói fundações profundas. Ele não está apenas mudando sua vida por fora, Ele está preparando seu interior para sustentar aquilo que virá. A cura, às vezes, é silenciosa. A transformação, às vezes, é lenta. Mas é nesse ritmo divinamente calculado que sua alma encontra equilíbrio. E quando você menos espera, percebe que aquilo que antes te derrubava já não tem mais a mesma força.
Há algo em você que está se levantando, algo novo, firme, respirando fé. Se você sentiu algo se mover dentro de você durante essas palavras, se alguma parte da sua alma despertou, ou doeu, ou pediu silêncio, então respire fundo agora. Talvez seja o momento de você fazer algo simples, mas poderoso: orar. E antes que pense que não sabe orar, ou que sua fé está fraca, ou que Deus talvez não queira te ouvir, escute isso. Ele te ouve até quando você só consegue suspirar. Então, se puder, coloque a mão no peito, sinta seu coração batendo. Esse é o lembrete de que você ainda está aqui e Deus também. Vamos orar juntos. Senhor, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou. Não escondo minhas dores. Não escondo meus medos, não escondo minha confusão. O Senhor conhece cada detalhe da minha alma, até aqueles que eu mesmo não sei explicar. Eu te peço agora, Pai, que toque as áreas dentro de mim que precisam ser curadas. Reordena meus pensamentos, acalma meu coração, fortalece minha fé, que toda ansiedade seja substituída por Tua paz. Que toda dúvida seja substituída pela Tua voz, e que todo peso emocional seja retirado das minhas costas. Senhor, guia meus passos, mostra-me quem sou em Ti, e não quem o mundo tentou me convencer a ser. Me dá coragem para mudar por dentro, para enfrentar o que por tanto tempo eu evitei. Restaura minha alma, renova minhas forças. Coloca a luz onde ainda há sombra. Eu te entrego meus dias, meus caminhos e minhas emoções. E declaro que não estou sozinho, porque o Senhor caminha comigo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, não deixe essa oração se perder. Se Deus tocou você, continue caminhando, continue buscando, continue se aprofundando, continue abrindo espaço dentro de si para aquilo que Ele quer transformar. Salve essa mensagem, compartilhe com alguém que está precisando de cura emocional. Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo para mais pessoas serem alcançadas. E lembre-se, porque o que Deus começou dentro de você, Ele vai completar.